bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com José Alexandre Schenkman sobre a economia da reconstrução. Nascido no Rio de Janeiro, José Alexandre foi aluno do Colégio Pedro II e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Fez PhD em Economia pela Universidade de Rochester e é professor de Economia da Universidade de Columbia, cadeira Charles e Lynn Zhang. É professor emérito de Economia da Universidade de Princeton, cadeira Theodore Wells de 29 e pesquisador associado do NBER, o National Bureau of Economic Research. No passado, ele foi chefe do Departamento de Economia e professor da Universidade de Chicago, professor visitante do Collège de France e vice-presidente do Financial Strategies Group do Goldman Sachs. Schenkman é membro do National Academy of Sciences e membro correspondente da Academia de Ciências do Brasil. Também é membro dos conselhos de administração da COSAN S.A. e da Stonico. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Então, sejam muito bem-vindos. Esse é o 100º episódio do podcast Caos Planejado e, com muita honra, falo aqui com José Alexandre Schenkman, para mim, um dos maiores economistas do Brasil, e o tema de hoje é a economia da reconstrução e também a reconstrução da economia. A ideia é a gente bater um papo sobre os desafios do Rio Grande do Sul, depois da catástrofe das enchentes de maio, e também do desafio do desenvolvimento econômico sustentável do nosso país e o papel da urbanização nesse contexto. José Alexandre, eu queria começar o nosso bate-papo com uma pergunta talvez um pouco mais abrangente, né? No tema de cidades e produtividade, que é um tema que a gente tenta explorar no Caos Planejado, né? Como a economia urbana para urbanistas. E nos anos 90, você explorou a questão urbana e essa relação, né, entre cidades e produtividade. Então, por que cidades interessam, né? O que torna elas tão especiais ou únicas nesse tema? Olha, pelo menos quando você tem dados, e essa história é mais antiga do que a época que tinha dados sistemáticos, as cidades são os grandes motores de crescimento dos países. São nas cidades que são criadas a ciência, são nas cidades que são criadas os métodos de management e são nas cidades que você tem, claro, também a produção cultural, etc., né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma área que eu conheço mais, você pega 5, 6 cidades e olha o número de patentes que são criadas nos Estados Unidos versus a grande maioria são criadas em poucas cidades, poucas áreas urbanas americanas. Pega todas as patentes que são criadas aqui, né? Isso se repete, é claro, em outros países também, né? Então, isso é uma questão fundamental para a questão da inovação, do crescimento, etc. Então, a gente precisa das cidades para isso. Eu acho que hoje a gente entende um pouco mais por que isso acontece, né? Tem a ver com as interações das pessoas. Quanto mais as pessoas interagem, elas são mais criativas. Houve uma grande urbanista americana que inspirou tanto a mim quanto outros economistas, como Bob Lucas de Chicago e o Ed Glaeser, que foi meu aluno, e eu acho que é unanimemente considerado o economista urbano mais importante do mundo. Todos nós fomos inspirados pelo trabalho da Jane Jacobs. E a Jane Jacobs já tinha notado isso, né? Que como a densidade das cidades causa interações inesperadas, né? E essas interações inesperadas estão que criam o progresso, né? No fundo, né? Então, mesmo que, como no caso do Brasil, você pode ter um campo muito produtivo, etc., muitas das ideias que acabaram lá foram criadas pela Embrapa e pela Faculdade de Agronomia, né, do Estado de São Paulo, do Estado de São Paulo, né, em cidades. Então, é isso, eles criam as novas espécies, etc., e eventualmente usar na agricultura. Então, sem isso, o Brasil não teria a produtividade agrícola que tem hoje
em certas regiões. E as cidades brasileiras, elas cresceram rapidamente na segunda metade do século passado, mais ou menos, né. Exato, Também exato. foi uma época, ao meu ver, que o fenômeno da urbanização, né, embora a gente veja hoje como algo, digamos assim, socialmente positivo, ele trouxe uma percepção negativa, né, de pessoas que ou pelo menos dos moradores anteriores, né. E eu acho que isso a gente carrega mais ou menos até hoje, né, quando, enfim, se uma cidade cresce ou se constroem mais edifícios, né, isso eu acho que no Brasil a gente ainda tem essa percepção. Como é que a gente concilia esses Olha, fatores eu vou começar aparentemente o seguinte, discordantes, né? quer dizer, muitos dos fatores que trazem o crescimento das economias mu trazem mudanças que muitas pessoas não gostam, pelo menos no começo encaram como negativa, né. Eu penso o seguinte, né, se você olhar o que aconteceu com a ciência americana, com a questão da imigração, do desenvolvimento da ciência americana, é um negócio enorme, certo. Mas quando começaram a chegar, de repente, por exemplo, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, muitos pesquisadores judeus, muitas universidades disseram: não, não, esses caras não estão competindo de maneira igual com a gente não precisa deles. Então, pessoas que depois se tornaram muito eminentes tiveram dificuldades de entrar em certas universidades. Uma coisa que ajudou muito universidades como a Universidade de Chicago e a Universidade da Califórnia em Berkeley é que as universidades tradicionais não queriam os imigrantes como professores. Então, as universidades absorveram esses professores e, evidentemente, se tornaram grandes centros de pesquisa. Então, isso é um fenômeno normal, né? A migração para a cidade, as pessoas vêm, olha, tá havendo agora, estou fazendo esse edifício, muito edifício alto, esses bairros estão crescendo muito rapidamente. Aliás, isso não é um fenômeno só brasileiro, né? Existe um fenômeno aqui nos Estados Unidos que o pessoal chama de not in my backyard, que as pessoas dizem, olha, ótimo, vamos ter mais casas, vamos fazer, mas não no meu quarteirão, não no meu bairro. E isso é um fenômeno muito comum nos Estados Unidos também, que eu acho que está custando muito a certas cidades americanas, né? Eu acho que São Francisco é um exemplo disso, né? Muito difícil construir em São Francisco, é muito difícil você ter pessoas, os preços são absurdos. Nova York está um pouquinho melhor, basicamente porque o Bloomberg, que foi um prefeito muito, muito bom, ele realmente reabriu áreas para construção, o centro de Brooklyn, por exemplo, que trouxeram um grande progresso para aquelas áreas, né? E hoje são áreas muito desejadas, né? Então, tudo isso são fenômenos que o poder público tem um papel importante. O político inteligente tem que, obviamente, ganhar o apoio da população, mas tem que explicar para as pessoas que é assim que a cidade vai ficar mais próspera, que é assim que a cidade vai dar mais oportunidade, menos para pessoas de dentro, né? Então, é isso que você tem que, Uhum. de alguma maneira, é um problema político. Eu concordo com isso. No Brasil existe, mas não só no Brasil. Sim, A outras cidades, a outros lugares do mundo, eu acredito que é um fenômeno infelizmente, mais ou menos universal. entendi, entendi, muito bem. E no caso do Brasil, né, a gente tem, digamos assim, essa rápida urbanização e a gente está mais ou menos chegando num platô, né, perto dos 90% talvez aí de urbanização no país. E junto com isso, digamos assim, passando o bônus demográfico, né, outro bonde que está passando, que também É. contribui para o crescimento econômico do país, né, assim, menos famílias menores, né, taxas de crescimento, menores. Que isso significa para o futuro do nosso crescimento urbano, né? A gente tem menos gente indo para as cidades, né, um crescimento populacional menor. Hã, será que isso, digamos assim, eu vejo até, né, histórias de cidades como própria Buenos Aires ou Japão, que tiveram muitos recursos no passado e aparentemente investiram muito bem no passado, né. Construíram infraestruturas, metrô, né, saneamento, e hoje
existe uma certa qualidade de vida nesses lugares, né, que consegue se manter. E o Brasil, aparentemente, né, deu uma patinada agora, e a nossa perspectiva futura começa a ficar um pouco mais difícil, né? Como é que você vê esse olhar para frente? Olha, o Brasil tem uma dificuldade que você, para começar a entender, é que, evidentemente, uma parte da infraestrutura da cidade tem que ser criada pelo serviço público, né? Quer dizer, que tem que ser pública, né? É difícil você pensar que você vai ter uma rua privada e vai cobrar para as pessoas passarem nela, etc. Então, toda essa história. E no Brasil, existe também certos serviços que poderiam ser privatizados, mas foram mantidos na mão do setor público, né? Então, essa combinação faz com que o Brasil hoje tenha serviços públicos muito ruins, levando em consideração o seu nível de renda, né? Quer dizer, eu acho que o símbolo disso para o Brasil é a questão dos esgotos, né? Existe uma estatística que eu acho que é a melhor estatística para saber quão bons são os sistemas de esgotos, que é quantas casas estão conectadas com estação de tratamento. Porque não adianta você ter esgoto na sua casa e fazer como no Rio de Janeiro e acabar tudo nessa Bahia linda que você está vendo no meu background, né? Então, não é uma maneira de você... Isso não resolve o problema de esgoto, né? Então, e no Brasil, as nossas taxas são muito baixas, mesmo comparado a países mais pobres, como, por exemplo, a Colômbia, que é um país mais pobre que o Brasil, provavelmente a geografia mais complicada. Quem já esteve em Bogotá nota isso, o resto do país eu não conheço, mas imagino que seja também o mesmo tipo de situação, mas que tem taxas de conexão nos 70%, 80%, e o Brasil ainda está nos 50%. Então, esse é um problema grave. Nós temos uma falta da qualidade do setor público, e o setor público se encarrega de coisas que não deveria se encarregar. Quer dizer, esse é um exemplo. Então, isso realmente, as nossas cidades são ruins. As nossas cidades são ruins porque elas têm a infraestrutura é mal cuidado, o que existe infraestrutura é mal cuidado, nós não investimos o suficiente para criar mais infraestrutura, nós investimos errado na infraestrutura, por exemplo, as cidades brasileiras privilegiam muito o carro, né? Então, o investimento com carro, ela torna... Eu acabei de chegar da reunião do Banco não sei como se diz em português, em inglês é Bank of International Settlements, que é o Banco Mundial, que é o Banco Central dos bancos centrais, quer dizer, onde todos os bancos centrais se unem. Eles não são realmente um banco central, porque não emitem moeda, mas onde todos os bancos centrais do mundo se reúnem para discutir questões mesmo, algumas muito operacionais, como é que a gente trata da lavagem de dinheiro, outras questões mais gerais, como é que se faz política monetária numa situação que vários países do mundo têm um déficit fiscal muito importante, esse tipo de coisa. Eles têm uma reunião que discute esse tipo de assunto. Basel é uma cidade incrível, quer dizer, o carro tem muita dificuldade lá, tá? Tem muito pouco espaço para o carro, mas você tem um sistema de trams, que são os nossos antigos bondes, né? E que funcionam maravilhosamente na cidade inteira. São rápidos, passam o tempo todo, com muitos pontos, e o carro fica, obviamente, prejudicado, mas não é uma má ideia prejudicar o carro, né? Muitas cidades europeias estão colocando maiores e maiores obstáculos à entrada de carro na cidade, né? Então, se você é um turista, você tem que prestar atenção, porque você tem que levar seu carro para o hotel e registrar no hotel, e o hotel comunica para a cidade que você tem uma exceção, que o tráfego urbano é muito, muito, muito controlado, e isso permite que a infraestrutura de transporte funcione muito melhor, né? Sem ter que cavar buraco para metrô, que é um negócio muito caro também, né? Você pode ter uma estrutura em muitas áreas como essa, né? Mas o Rio de Janeiro privilegiou, por exemplo, a expansão na região da Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes. Eu não sei se todo mundo aqui conhece essa região, mas são regiões longínquas do Rio que receberam uma infraestrutura muito precária, é verdade, como no Rio de Janeiro, mas que já é melhor que de bairros tradicionais do Rio, né? Então,
esse tipo de coisa, esse tipo de escolha feita pelo Estado é uma coisa que é um problema para o Brasil. E as cidades brasileiras são ruins. As cidades brasileiras são realmente ruins em relação ao nível de renda que a gente tem, em relação ao nível de a nossa história, o tamanho das cidades, elas têm infraestrutura muito ruim. Pelo Pois menos é, as que eu conheço, né? Pode ter sim, cidades com infraestrutura sim. boa, mas que eu conheço. Não, Não mas sei. acho Eu já que tive Porto Alegre, não me pareceu uma região com muito, uma cidade com muita infraestrutura, né? Não sei. tem seus problemas e É, é a nossa pauta aqui no Caos Planejado, né? lógico. É. Tentar avançar. Então vamos para o Rio Grande do Sul, né? A gente passou aqui pelas enchentes de maio, talvez o maior desastre ambiental da história recente do Brasil. E eu queria ouvir tua opinião sobre o que isso significa, né, para a economia do estado ou mesmo do país, né? Acho que uma pergunta que os gaúchos fazem agora é, primeiro, né, se o Brasil tem condições fiscais de ajudar o Estado, né, porque a gente já estava numa crise fiscal em nível nacional, e talvez outra ainda mais desafiadora, né, que é aquela assim, bom, quando será que vamos voltar ao que éramos antes, né? E aí, a minha pergunta é mais assim, será que algum dia, né, o Rio Grande do Sul vai conseguir ficar em pé de novo? Até porque a gente carrega, né, essa dívida de urbanização, de falta de bônus demográfico, de investimento do passado, né? Então, eu queria te ouvir um pouco, né, para saber o Olha, quão otimista ou pessimista eu fico. ok. Em primeiro lugar, eu vou começar com a má notícia, né? A má notícia é que o fenômeno no Rio Grande do Sul, evidentemente, foi extremo e é muito difícil você predizer exatamente onde vão acontecer os próximos fenômenos climáticos, mas os modelos de clima, estou falando dos modelos científicos, têm sido bastante, infelizmente, muito bons nas predições, entendeu? Indicam que a volatilidade do clima vai aumentar. Então, nós vamos ter mais dias quentes, mais dias frios e alguns fenômenos que vão acontecer, como, por exemplo, nós vamos ter El Ninhos mais graves, falta de El Ninho, quer dizer, toda a volatilidade do clima vai aumentar, né? Então, nós temos que nos preparar para esse novo mundo. Não adianta pensar, do ano passado, você lembra, né? Teve uma chuva grande. Eu não estou dizendo que vai chover no ano que vem igual esse ano, não é isso que está se dizendo. E nem que vai ser em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul em geral, que isso vai acontecer. Pode acontecer em Santa Catarina na próxima vez, ou pode acontecer em outro local. Mas o fato é que o grau de incerteza em relação a fenômenos críticos no clima está aumentando. Então, nós temos que estar preparados para isso, essa é a primeira coisa. Segundo, evidentemente, há um papel muito importante, nós temos que começar a criar cidades mais resilientes. Isso passa por pelo menos dois tipos de approach. Um approach é dizer assim, olha, tem certas áreas da cidade que não vai dar para morar mais. É duro isso, é difícil de decidir isso, né? Mas há cidades americanas, há regiões nos Estados Unidos, por exemplo, na costa, que realmente você não consegue seguir mais, porque as companhias de seguro dizem, eu não sou maluco que vai fazer um seguro numa casa num local desses, né? Há outras coisas que a gente pode fazer para aumentar a resiliência. As cidades, áreas da costa americana, onde você, para construir a sua casa, tem que ficar numa palafita, tipo uma palafita, né? Tem que ter uma plataforma, de forma que a água possa passar por baixo, senão eles não te dão licença para construir. Tá? Então, existem medidas que a gente tem que fazer. Você pode fazer barreiras, né? Uma barreira que já foi planejada há mais tempo, que já tem esse problema há mais tempo, mas que aparentemente está funcionando bem, é a que Veneza fez para proteger a cidade, né? Então, eles tinham um fenômeno comum no inverno chamado aqua alta, quer dizer, a água alta, né? E a água alta invadia, quando tinha água alta, você tinha que andar de galocha. Uma vez fui a Veneza nesse período e me avisaram, até me avisou, olha, tragam botas de cano comprido. Eu estive lá numa época dessa também, é bem curioso.
É curioso. É. Mas agora isso acabou. Aparentemente, nos últimos anos não tem acontecido, porque eles fizeram uma barreira, a água não invade mais aquela parte mais antiga de Veneza, né? Então, tudo isso, eles proibiram, tiveram que proibir aqueles barcos enormes também, que causavam muitas ondas, etc. Então, há uma necessidade de política pública de dizer, olha, essas vão ser as áreas urbanas permitidas, essas aqui não vão ser permitidas, porque a gente não tem que ficar salvando as pessoas de novo cada ano, entendeu? Não tem, isso tem muito recurso. Né? Então, essa medida de prevenção e redesenho são muito importantes. Como eu te falei, eu tenho um pouco de... O nosso estádio, aí eu estou falando do Estado a todos os níveis, municipais, estaduais e federal, e o governo federal, não demonstrou muita competência na maioria dos problemas que ele ataca. Né? Ele tende a ser superativo, quer dizer, decidir que o escopo de ação é enorme, né? E, ao mesmo tempo, ele tende a ser muito ineficiente. Então, esse é um problema para o Brasil inteiro. Eu não conheço a situação particular do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, mas, em geral, todo o setor público brasileiro, há variações, é claro, é muito incompetente. Então, isso é um problema que nós vamos ter que atacar, porque é uma questão de serviço público. Né? Nós precisamos de ter pessoas que possam fazer isso acontecer. Né? As obras de infraestrutura que são necessárias não podem demorar e custar muito e custar preço absurdo. A gente precisa fazê-las. Né? E, por outro lado, o setor privado ele mesmo vai ter que tomar muitas coisas, a gente vai ter que fazer privadamente. Né? Há duas coisas que vão acontecer. Uma é que certas atividades que você pode mudar de local, vão mudar de local. Você observa isso aqui nos Estados Unidos já. O aluno fez uma tese sobre isso, as pessoas. E o segundo é investir em proteção. Então, a combinação disso é uma combinação que vai depender de cada local, de quão difícil, cada atividade. Mas isso só se aplica, evidentemente, a setores que têm mobilidade. Né? Se você tem uma fábrica de automóveis, eventualmente você vai conseguir ter uma mobilidade. Você não pode mudar todo ano a sua fábrica, mas você pode pensar onde é que eu faço a próxima fábrica. Né? Então, eles têm o setor de manufaturas tem uma certa possibilidade de fazer isso. Né? O setor de serviço é mais difícil, porque tem que estar no local que as pessoas estão, muitas vezes, né? E o setor agrícola, que é muito importante para o Brasil, tem muita dificuldade de fazer isso. É por isso que eu fico assim, completamente sem entender a questão da agricultura. Por que no Brasil o setor agrícola, né, do agronegócio, é tão avesso à regulação climática? Eles são as pessoas mais interessadas nisso, porque eles não têm saída. Né? Se o clima mudar, se a destruição da Amazônia levar a uma mudança do regime de chuvas no Cerrado, não vai ter soja, não funciona, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tentar começar a entender. Eu acho que os cientistas já entendem isso, há muito trabalho nessa direção, que o setor do agronegócio deveria ser o primeiro a dizer, olha, tem que parar de queimar a Amazônia. Mas não acontece, né? Então, esse é um exemplo, mas no Rio Grande do Sul você tem outros exemplos parecidos. Pois é, eu como, enfim, gaúcho, porto-alegrense, né, eu ouço as tuas recomendações, realmente parece ser o caminho, né? Eu diria assim que no interior a gente vê essa realidade, né, dos rios subindo e realmente várias cidades estão planejando movimentar alguns bairros, né, justamente para sair da área de cheias. Aqui em Porto Alegre a gente tem uma situação até um pouco, talvez seja um dilema, né, ou meio que uma teoria dos jogos para a tomada de decisão, que é a seguinte, né, porque muitas das áreas em Porto Alegre estavam, em tese, protegidas por barreiras, por infraestrutura, né. Então existe uma grande discussão aqui, né, bom, essas áreas que foram afetadas e que, em tese, estariam protegidas, a gente tem que reocupar ou proteger? Ou, né, dizer para construir ou não é para construir ou não é para construir, né? Numa situação em que a perspectiva futura
talvez não seja tão otimista com um grande projeto de barreira de contenção de enchente, ou de procedimentos, ou de alertas, né? Então, assim, aí entra a questão de melhorias habitacionais, que também é difícil aqui, porque muitas áreas afetadas eram de baixa renda, então Uhum, exigia uma realocação, a pessoa não tem nem recurso para quem vender aquele terreno, né? uhum. Para ir para outro lugar, ou, digamos assim, aumentar a qualidade construtiva, né? Num momento que historicamente já era uma habitação precária. Então, e aí isso entra assim, puxa, um pouco na tua fala anterior, que é as nossas cidades já eram ruins, né? Já era um desafio habitacional a ser endereçado que não foi, né? E aí a gente se colocou nesse lugar, né? Então, acho que estou aqui meio quase que em clima de desabafo, porque o gaúcho hoje está numa, né? O porto-alegrense, ele está um pouco assim, bom, para onde que a gente vai agora, né? E, e aí também, né, fazendo o follow-up da pergunta anterior, a gente tem capacidade de recursos na União hoje para ajudar o Rio Grande do Sul? E como é que tu vê esse auxílio, né, em nível nacional? Os Estados Unidos têm aí o FEMA, né, entidades que prestam, digamos assim, socorro às regiões afetadas, né? A gente não tem estruturado no Brasil. E qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, deixa eu começar fazendo uma constatação pessimista, é que a mudança climática deixa todos nós mais pobres. Tá? É uma questão, claro, evidentemente vai haver algum beneficiário. Pode ser que na Sibéria, de repente, eles possam plantar trigo e ficar mais rico. Mas, na média, a, a, a terra está ficando mais pobre. E muitos lugares vão ficar mais pobres. É um problema que a gente só pode resolver com uma cooperação global, porque a mudança climática, uma tonelada de CO2 é, que é emitida no Polo Sul, no Polo Norte, é igual para a Terra. Ou no Equador, ou no Brasil, é tudo igual, né? Então, é o que nós chamamos, os economistas usam a palavra externalidade, né? E nesse caso, é uma externalidade global. Há certas externalidades que são mais locais. Se eu produzo fumaça, o meu vizinho vai ser prejudicado, mas não o sujeito que está no Polo Sul. Mas aqui, nesse caso, é tudo igual, né? Então, é um problema muito difícil para resolver a nível mundial. A segunda coisa é que você tem razão. Nos Estados Unidos, o governo federal faz muita besteira, mas ele guarda uma parcela grande do seu orçamento exatamente para ajudar regiões que, por uma razão ou outra, são afetadas por um choque ruim. Então, o mais comum é o seguinte: se você por acaso tem mais desemprego no Texas, tá? O governo federal é o que paga o seguro-desemprego, no fundo. Então, ele passa dinheiro que vem de Nova York, que não tem esse, ou dos outros estados que não têm o mesmo problema no momento, e financiam uma região mais pobre que teve um choque pior. Não são necessariamente mais pobres, teve um choque pior. Então, isso aqui, os americanos usam a palavra que traduzem em português, quer dizer, um estabilizador automático. De uma certa maneira, o FEMA é outro exemplo disso, né? Se você tem um choque climático em Nova Orleans, o governo federal vai transferir dinheiro para Nova Orleans, que evidentemente vai vir de lugares que não teve o choque climático, né? Então, o Brasil, o Estado brasileiro, ele gasta todo o dinheiro dele e mais em gastos correntes e muito pouco em investimento, né? Então, ele realmente fica sem recursos para fazer esse tipo de coisa, né? Principalmente quando chega na escala que chegou no Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é uma outra falha grave do Estado brasileiro, mas, de uma maneira, a gente tem que se organizar para isso, porque dessa vez foi o Rio Grande do Sul, amanhã vai ser no Rio Grande do Norte. Então, o estado que começa com o mesmo nome, entendeu? Então, é uma situação que nós temos que pensar a nível federal. Ao mesmo tempo, os estados têm que pensar que eles têm que organizar suas finanças públicas, que, exceto para desastres que o governo federal poderia ajudar, ele tem que tomar conta dele mesmo, né?
um grande problema que existe no Brasil, histórico, isso é um problema histórico, né? Você lembra que nos anos, na época do Plano Real, e logo depois do Plano Real, um monte de bancos estaduais foram à falência. E o governo federal, de uma certa maneira, negociou com os estados, ok, você pode, nós vamos salvar o seu banco, porque os depositantes locais têm o dinheiro lá, né? Mas você não pode abrir outro banco. Houve exceções, eu acho que o Rio Grande do Sul foi uma exceção, né? Ele manteve um banco, né? Mas não existe mais um banco do Estado de São Paulo, não existe mais um banco do Estado do Rio de Janeiro, não existe. Minas Gerais tem um banco, eu sei. Tem alguns estados, eu nunca entendi por que mantiveram seus bancos. Mas esse é um exemplo de situação. E esse estado, todos os estados, eu não estou pegando o Rio Grande do Sul em particular isso, a grande maioria dos estados, periodicamente renegocia a sua dívida com o governo federal. Quer dizer, no fundo, ele diz, olha, nós estamos gastando mais do que a gente pode gastar, ficamos muito endividados, essa dívida foi comprada pelo governo federal, e agora eu vou simplesmente não pagar, ou pagar menos, ou pagar um juros mais baixo do que deveria pagar. Então, esse é um problema econômico que o Brasil tem. Nós deveríamos mudar para uma situação em que isso não ocorresse, cada estado tomasse conta de si mesmo, mas que o governo federal pudesse ajudar quando houver choques negativos, né? Seja uma seca que destrói uma parte importante da economia de um local, seja uma inundação, como você teve no Rio Grande do Sul. Mas isso, evidentemente, no estado da política brasileira hoje, é um sonho quase inimaginável, né? Mas sem isso, a gente não vai conseguir trabalhar com esse problema. Você tem toda a razão. O governo federal tem que ser capaz de fazer isso, mas ele só vai ser capaz na hora que os estados parem de se socorrer no governo federal o tempo todo. E você tem que lembrar que nos Estados Unidos houve casos, são raros, mas houve casos de estados que não puderam pagar a sua dívida e eles tiveram que viver com isso. Os portadores dos títulos, que eram pessoas do mundo inteiro, no fundo, né, perderam dinheiro, mas não era dinheiro do governo federal, não tinha dinheiro, não estava com títulos de Detroit, quando Detroit foi à falência. Muitas coisas que são feitas a nível municipal, né? Não foi o estado todo de Michigan que foi à falência, mas o municipalidade é Detroit. Ou a municipalidade de Nova York, que também foi à falência em um determinado momento, né? Então, nesses momentos, o arranjo aqui é completamente diferente. Enquanto no Brasil, quando o Estado vai à falência, passa-se uma lei que diz, não, o governo federal vai dar um tratamento especial. E a gente está na véspera de ter novos, agora que vão ter novos, já se fala que Minas Gerais tem que ser salvo. Minas não teve nenhuma catástrofe especial, né? Eles têm realmente má gestão e gastam, né, um excesso de dinheiro, né? Então, obviamente, eventualmente você fica sem dinheiro para pagar suas contas. Sim. Sobre essa questão do auxílio, né? E aí tenho duas perguntas. Depois do furacão Sandy em Nova York, o economista Matthew Kahn escreveu um artigo na Harvard Business Review chamado O Problema com a FEMA que Ninguém Está Falando a Respeito, né? E ele basicamente argumentava nesse artigo que a FEMA auxiliando a reconstrução em áreas suscetíveis a desastres traria incentivos perversos, né, de reocupar e reassentar áreas para depois serem, enfim, destruídas de novo, né. E aí, num tema talvez correlato com esse assunto, o Ed Glaeser, num evento do INSPER, inclusive, ele observou e eu vou citar aqui o que ele falou, né, que se a gente jogá-lo dinheiro em locais economicamente improdutivos, você está basicamente subornando as pessoas a morarem em lugares menos produtivos e frequentemente piorar os serviços sociais básicos, encarecer esses serviços, né. Que é assim, eu acho que essas duas premissas, né, são talvez bastante diferentes do que a gente costuma tratar em política pública, né, como auxílio a regiões mais pobres, né, ou mesmo o caso do Rio Grande do Sul, né.
Olha, Que, há qual- uma diferença entre ajudar as pessoas, tá, a saírem de uma crise e incentivarem elas a fazer a mesma ação. Olha, Ed Glazer foi meu aluno, foi um dos melhores alunos que eu já tive na minha vida, sou super amigo dele, e está absolutamente certo disso. E o Matt Kenner era aluno em Chicago ao mesmo tempo que o Ed Glazer. Eu conheci os dois muito bem, eles são amigos até hoje, na verdade, muito amigos até hoje, e eu convivo muito bem com todos os dois. O ponto de vista dele está inteiramente correto. E há dois papéis para fazer isso. Há um papel de incentivo, né? Gerar os bons incentivos, e a firma tem um problema que ela faz duas coisas que ela não deveria fazer no caso de bens particulares. Né? Um, é, é, ela mantém, ela dá um seguro subsidiado, tá? Que não é muito bem, para o inglês é rated, não é muito bem medido em relação ao perigo do lugar. Né? Quer dizer, se você é um sujeito que corre de automóvel, faz corrida de automóvel, então o seguro vai ser mais caro do que se você for um médico, um advogado, etc. Né? Então, esse tipo de coisa não é feito adequadamente pela FIBA. A FIBA deveria cobrar das pessoas pelo seguro. E a FIBA, muitas vezes, também intervém ex post, quer dizer, onde não tinha seguro, ela vai lá e dá dinheiro. Isso tudo está errado. Mas isso não quer dizer que a infraestrutura, que é o problema dos estados aqui, que vão ser danificadas, porque não há, que o governo federal não tem um papel de ajudar a reconstrução dessa infraestrutura e também ajudar até mesmo a tomar conta das pessoas na emergência. Né? Eu acho que há duas coisas diferentes aqui. O que você deveria dizer, olha, se você morar nesse lugar, sua casa não está segurada. E aqui nos Estados Unidos é um sistema que tende a segurar lugares que não deveriam, nenhuma companhia privada vai querer segurar. Então, isso eu acho um erro. Eu acho que é sobre isso que o Matt Cannon estava falando e o Ed Glazer. Quer dizer, isso não quer dizer que no momento que o sujeito perdeu a casa, tudo isso, você não vai levar o cara para uma família, para um local, um shelter, né, como se diz em inglês, um local para acolhimento, etc. Isso é outra coisa. E entidades como a FIMA fazem os dois. Né? Eu acho que a questão de incentivos é toda antes do fenômeno, ex ante. Quais são os incentivos que você Uhum. está dando? E é claro que, por exemplo, parte desses incentivos tem que ser proibição também, né? Quer dizer, olha, você não pode fazer uma casa sem palafita nessa área, não pode. Não é que você não pode correr o risco, você sabe que você não vai deixar o cara se afogar, né? Uhum, uhum. Entendeu? Então, na hora, você vai ter que mandar bombeiro pegar o cara. Então, você diz, olha, não pode, não tem licença para fazer uma casa assim. Isso é uma coisa normal, né? Aqui no meu apartamento, quando eu comprei, a gente fez algumas modificações, veio o sujeito do bombeiro olhar as nossas modificações, né? Porque ele não quer que um bombeiro morra, porque retirei uns, não sei como se diz em português, um sprinkler, o negócio sai água, né? Sprinkler. Em caso de Chama de incêndio. sprinkler mesmo. Ah. De sprinkler mesmo. Então eu não sou permitido fazer isso. Então, há um papel de Uhum, regulação que diz para as pessoas, olha, esse comportamento você não pode ter. uhum. É só um libertário maluco que diz, não, é com ele mesmo, ele pode fazer o que ele quiser. Não é, porque tem externalidade. Se houver um incêndio aqui em casa, o meu vizinho vai ter um problema também. E os bombeiros vão ter que vir. Então, Uhum. é um negócio que é muito complicado. Então, você diz, olha, para você ter um apartamento em Nova York, feito um apartamento novo, os antigos obviamente não tem sistema, você tem que ter um sistema básico de combate ao incêndio, né, dentro do seu apartamento. Né? Então, Sim. eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Matt Kent estava falando é que deveria haver uma mudança. Às vezes, você faz as pessoas, você subsidia a tomada de risco. Como a gente tem também proibição de velocidade, tudo isso nas ruas, né? Tudo isso tem um papel. Vamos lá, então, né? Eu A acho. gente tem. Agora, deixa eu terminar uma Uhum, questão que você me levantou, que eu acho importante, entendeu? Quer dizer, no fundo, você tem toda a razão. Está difícil, as coisas estão complicadas e incertas. Essa é a natureza do problema que a gente tem hoje em dia. Né?
Então, nós vamos ter que fazer decisões que depois vão se mostrar erradas, porque a gente não consegue fazer uma decisão com uma informação perfeita sobre o futuro, né? Mas o que você precisa é exatamente da competência para fazer essas decisões, que as decisões são feitas tecnicamente, tá? Que entendam quais são os riscos que você corre quando você deixa uma área ser construída, quanto você deve colocar a barreira para funcionar. Eu não sei, porque eu só conheço a situação de Porto Alegre por ler jornal, né? Mas eu ouvi falar que haviam barreiras que não estavam funcionando, embora estivessem lá, não estavam limpas, com escoamento, etc. Né? Eu não sei se é verdade ou não. Então, o fenômeno poderia ter sido menos grave se Porto Alegre tivesse feito uma política pública mais eficiente. Com certeza. E, bom, a gente tem, né, esse problema meio que histórico e generalizado da fiscalização, né? Hoje, enfim, independente de enchente ou não, tem moradores em áreas de risco em praticamente todas as cidades, né, do Exato, exato. Brasil. Você tem no Rio de Janeiro, você tem as favelas, quer dizer, Sim, você tem esse que correm riscos muito grandes de desmoronamento, né? É muito comum elas terem riscos de desmoronamento. Então, é um problema que você não pode esperar que uma pessoa que está procurando por casa vai ver ainda mais com essa informalidade brasileira, vai ver um local e dizer, bom, eu vou fazer aqui que está vazio. Né? Então, só o Estado pode chegar e dizer, olha, aqui não pode fazer. hum, Inclusive porque, de novo, tem efeitos externos. O que houve no Rio de Janeiro é que muito da mata foi destruída. Isso aumenta o deslizamento, né? Então, é tudo um processo que tem vários impactos e só o Estado poderia impedir isso, né? acho que esse é um gancho interessante para explorar o tema das cidades da Amazônia, né? Uhum. Que também tem uma questão de fiscalização, mas também tem, ao meu ver, uma certa herança histórica de incentivo a essa urbanização, né? Zona Franca de Manaus, né? E se a gente pega uma capital como Belém, se eu não me engano, é uma das cidades, ou uma das grandes cidades com maior índice de informalidade, né, na habitação. É perto É. de 50%, 40% da população morando em favelas, né? Quais são os nossos grandes desafios à urbanização na Amazônia, né? Onde estão os erros e os acertos? Olha, em primeiro lugar, é, um dos problemas a população na Amazônia foi muito movida por incentivo de governo. Isso começa com o governo militar querendo ocupar a Amazônia, né, que criou um monte de incentivo para as pessoas irem para a Amazônia, ah, com a ideia, não sei, que os militares tinham, que, sei lá, os marcianos, americanos, alguém ia chegar e ocupar a Amazônia se ela tivesse vazia, né? E isso foi um problema, porque trouxe populações para lá que saíram de áreas evidentemente ruins, né? Mas que já ruins, mas que de uma certa maneira chegaram numa região em que, por um lado, no começo fizeram muita destruição ambiental, né? E o governo também ajudando nisso, criando infraestrutura na floresta, etc., que ajudou a destruição ambiental. E como a Amazônia, a pessoa típica na Amazônia, que está fora das cidades, é muito pobre, o que sobra, essas pessoas imaginam, essas pessoas acabam migrando para as cidades. Né? Então, a população das cidades está dada, de uma certa maneira, é uma coisa histórica dessas imigrações, etc. Para você ter uma ideia, o trabalhador rural na Amazônia Legal ganha, em média, 85% de um salário mínimo. Não ganha nem um salário mínimo em média, né? E, obviamente, com um salário desse tipo, obviamente, a esmagadora maioria vai ser ilegal. 85% são ilegais. Então, você trouxe população para a Amazônia, essas pessoas tiveram filhos, etc., e que hoje, e também. Então, essa população no campo ela vai ter que diminuir, tá? Porque não há modelo econômico para essas pessoas ganharem dinheiro no campo, ter uma vida razoável na floresta. Então,
E aí o que acontece? Por outro lado, o governo foi criando, gastando dinheiro em programas muito ineficientes, como a Zona Franca. A Zona Franca foi uma ideia brilhante. Diz, olha, eu vou produzir manufatura no local onde eu não tenho uma força de trabalho adequada, eu não tenho insumo e não tenho comprador. Esse é o modelo da Zona Franca. Obviamente, para você fazer isso, você vai ter que gastar muito dinheiro, né? Vai ser uma coisa cara. Você poder fazer isso em qualquer lugar do mundo, se fizesse, ia ser muito caro. Então, a quantidade de dinheiro que você gasta na Zona Franca, de incentivo na Zona Franca, não é proporcional a nenhum benefício que ela possa trazer, né? Porque a Zona Franca, de uma certa maneira, tudo que ela faz custa ao país, né? Quando você traz peças da Coreia, monta uma motocicleta em São Paulo, leva aquela motocicleta para Manaus, para receber, sei lá, algumas poucas adições, um espelhinho novo e tal, e ali aquilo vira um produto que você pode importar no Brasil sem imposto, por causa disso, tudo é feito fora. Evidentemente, é um processo muito caro. Então, eu estou, nesse momento, tentando entender as cidades amazônicas, junto com a Ed Laser e junto com o Juliano Assunção. Nós estamos trabalhando nisso. O que a gente tem é muito preliminar, então não posso lhe dizer que eu saiba alguma coisa confiável. Mas as primeiras notícias são ruins. Quer dizer, as cidades amazônicas, a gente sabe que a produtividade da manufatura na Amazônia é muito baixa. E, aparentemente, a produtividade, e uma das razões é que, isso é uma ideia do Ed Laser, que ele trabalhou muito no caso americano, etc., e também um pouco no caso brasileiro, que é o seguinte: uma das coisas que acontece quando uma pessoa vai trabalhar numa firma é que não só ela chega com a produtividade dela, né, mas a convivência dela, principalmente com pessoas mais treinadas, mais educadas, etc., aumenta a produtividade. O sujeito, isso é verdade até para cidades, mas é verdade até dentro de empresas também. E o que acontece é que na Amazônia, no Brasil em geral, há mais segregação de acordo com o que a gente chama do capital humano nas empresas brasileiras, tá, do que em outros lugares. Então, as pessoas com menos capital humano têm menos oportunidade de aprender com as pessoas de mais capital humano. Essa ideia do Ed, em geral, ele olha os diferentes comportamentos do salário das pessoas, independente se eles vão trabalhar em empresas que têm mais capital humano, no qual uma pessoa de baixo capital humano interage mais com pessoas de mais capital humano, versus que essa interação é menos presente. A nossa impressão é que na Amazônia há muita segregação, né? Que as pessoas têm pouca chance, pessoas pouco educadas têm pouca chance de trabalhar junto com as pessoas mais educadas, mais produtivas. Então, o problema na Amazônia. A Amazônia é pouco produtiva no setor manufaturado. Nós sabemos que ela é pouco produtiva no setor agrícola, né? A pecuária na Amazônia conseguiu o feito, é meio difícil, né, de queda de produtividade no tempo, nos últimos 20 anos. Se comparar com o resto do Brasil, onde a produtividade da pecuária aumentou muito, o Brasil hoje é um país, talvez o maior exportador de carne do mundo, né? O Brasil e os Estados Unidos competem para aquele título, depende do tipo de carne, né? Certamente em aves e para ser o maior. Então mas é um grande, de qualquer maneira, um grande player nessa área, graças ao aumento da produtividade que houve em regiões do Brasil, na pecuária, em aves também, em porco, etc. Então, tudo isso, mas na Amazônia houve uma queda, porque a terra não serve para isso. Então, nós temos um problema muito sério. Eu acho que você poderia melhorar a renda das pessoas no campo da Amazônia com certas atividades que alguns países fazem muito melhor que o Brasil. Você sabe, por exemplo, nos Estados Unidos a gente chama a castanha de Pará de Brazil Nut, né? Porque é um produto essencialmente brasileiro. Mas o que acontece com a Brazil Nut é que ela é colhida
com a castanha do Pará, ela é colhida na Amazônia e ela é levada para a Bolívia para beneficiar. Agora, você não pode imaginar que os bolivianos sejam melhores de criar condições de beneficiamento do que o Brasil é, né? Então, existe realmente uma falha muito grande também dos empresários brasileiros de criarem uma melhor indústria para aproveitamento de certos produtos naturais. Eu sempre dou o exemplo do chocolate, né? Se você for a qualquer loja chique de chocolate aqui em Nova York, eu sei disso porque a minha mulher é grande fã de chocolate, você vê chocolates que têm o rótulo produzido na Amazônia peruana. O Peru tem um negócio de comida que é sensacional, né? Eles têm no mundo inteiro hoje come-se comida peruana. Você vai em um lugar como Paris, você tem restaurantes peruanos maravilhosos. Você vai a Londres, você tem ótimo, Nova York, etc. Então, o Peru criou várias... E hoje, quando você chega num bom restaurante peruano em Londres, por exemplo, você vê que não só a comida, vamos dizer, tradicional de exportação peruana, que é baseada em peixe, né, que é a comida da costa, está sempre no menu alguns itens de cozinha amazônica. Então, isso aí é todo um branding que o Peru criou da Amazônia peruana. O Brasil não fez nada disso. Então, por exemplo, é verdade que o chocolate vem do Peru, mas o Brasil tem um direito de dizer, olha, nós produzimos chocolate na Amazônia. Que são chocolates, todos cacau original vem da Amazônia, entendeu? Então, o que a gente come de chocolate geral é uma espécie limitada que os ingleses mais ou menos selecionaram no Caribe e aí foram para o resto do mundo, né? Então é um negócio que o Brasil deveria explorar melhor. Mas isso não vai resolver o problema de uma grande população. A população das cidades tem que ser educada, elas têm que ser dadas tarefas que são compatíveis com a capacidade delas nesse momento. Isso vai ser muito mais fácil fazer numa situação que você não tem problemas absurdos como a Zona Franca de Manaus. Uhum, uhum. Agora, também precisa de infraestrutura, né? As cidades amazônicas não têm nenhuma infraestrutura. Os dejetos são todos jogados no rio. Você vai ao centro de Manaus, onde eu fui recentemente, é triste, porque você vê uma infraestrutura até privada, bonita, que foi criada na época da borracha, né? Prédios muito bonitos, etc. E do lado o que é feito são coisas muito feias, são coisas muito ruins, né? A Amazônia está sempre no final da fila em termos de educação. Então, realmente, isso é um problema dos governos, né? Não é um problema que pode ser resolvido só pelo setor privado. Tem que ser resolvido pelos governos. Mas a primeira coisa que o governo tem que parar é parar de atrapalhar, né? E parar de gastar dinheiro em coisas que têm um retorno baixo. No Brasil, há uma tradição de não reavaliar programa. Há países como programa público, né? Programas públicos. Há países como a Austrália e Nova Zelândia que todo programa criado tem que trazer dentro dele um processo de avaliação que, num certo tempo, vai ser feito, essa avaliação vai ser feita, e uma vez feita, você vai decidir continua ou não continua esse programa público. Aqui no Brasil, eu nunca ouvi falar num programa que foi extinto. Então, quando a gente diz que tem que, pelo menos, mudar profundamente o programa da Zona Franca de Manaus, evidentemente que eu não acredito que isso vá acontecer, pelo menos em breve. Sim, sim. Estava aqui pensando sobre o tema anterior, né, dos NIMBYs e a questão de incentivar a urbanização, restringir a urbanização. Como que a gente pensa sobre isso na cidade da Amazônia, né? Porque acho que assim um dos argumentos, eu diria, mais válidos, né, para impedir a urbanização, o adensamento numa região é de fato a preservação natural, né? Talvez até um caso emblemático disso é Hong Kong, né, que tem uma parte muito urbanizada e uma parte muito preservada, né? Como que a gente, enfim, a princípio a gente pode pensar isso em Belém, em Manaus, né? De forma a preservar a Amazônia, mas assim, querendo ou não, as cidades já estão lá, né?
Elas têm Exato, lá, exato. Você tem que é uma prover. realidade dada, né? Exato. Você tem toda a razão. Hong Kong é um exemplo. Toda a urbanização japonesa é uma coisa antiga. Se você for ver, se você vai ao Japão, você nota que tem as cidades, mas as áreas não, mas há muitas áreas protegidas não urbanas, né? E as cidades, principalmente as maiores, são muito densas, né? Então esse modelo, eu acho que é o único modelo que parece funcionar, né? Você cria oportunidade para as pessoas adensando a cidade e ao mesmo tempo você cria áreas que são preservadas. Não só áreas naturais, mas também áreas urbanas, né? Muitas coisas interessantes em Nova York. Esse pessoal do século XIX em Nova York era muito inteligente, né? Eles fizeram coisas que eu acho seriam impensáveis em outros locais. Por exemplo, quando eles criaram o sistema de esgoto, disseram para as pessoas: olha, o esgoto está aqui, você tem que conectar a sua casa. Se você não conectar a sua casa, você vai pagar multa. Acabou. O esgoto estava lá. A única coisa que você tinha que fazer é aquele último, eles chamam de última milha, mas não é, são os últimos metros realmente, porque leva o esgoto dentro da sua casa, né? O Estado não vai fazer isso. Então foi obrigatório, não houve opção de você dizer, não, eu gosto assim, não vou ligar. Acabou, tinha que pagar e pagar, senão você vai ser multado. Então, isso foi uma das coisas que eles fizeram. A segunda, foram que eles criaram esses grandes parques, né? Além da estrutura de transporte, que é uma maravilha, toda estrutura de transporte bom em Nova York tem a sua origem no século XIX. E, além disso, eles criaram o metrô que vai para Brooklyn, o metrô que vai para o Bronx, o metrô de longa distância, que você tem um local e um expresso. É um negócio que funciona muito, muito bem. E criaram os grandes parques. Quer dizer, o Central Park é o mais conhecido deles, né? Mas o Prospect Park em Brooklyn é 50% do Central Park. Foi feito na mesma época. Se você não conhece, vale a pena conhecer. É um desenho muito similar ao do Central Park, é um pouco, 50% do tamanho, talvez, mas é o mesmo desenho, a mesma coisa. Você fazer uma área urbana muito grande, 50% do Central Park ainda é uma área muito grande, e preservar, um pouco como São Paulo tem o Ibirapuera, né? Mas eu acho que em relação ao Central Park, pelo menos a parte do Ibirapuera que eu conheço, é pequena, me parece pequena. E aí tem outras coisas dentro que eles chamam de Ibirapuera, como o Palácio do Governador, a sede, isso aí não é parte de um parque, né? Porque a Parque Memória Verde no Ibirapuera é relativamente pequena. Então, acho que isso aí é que Então, tudo isso você tem que adensar e criar esses locais de lazer, etc., também porque as cidades precisam de árvores. Eu não conheço o ranking das cidades brasileiras, mas com exceção do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem um grande parque, que é a Floresta da Tijuca, né? Que é constantemente invadindo, infelizmente, mas ainda é muito grande, né? É, mas a maioria das cidades brasileiras não tem nada correspondente, né? Então, a gente precisa fazer essa. Você tem toda a razão. Você precisa criar condições para densamento em certas regiões e preservar as que você quer preservar. Por exemplo, eu estava falando que o Bloomberg foi um grande prefeito. O que o Bloomberg fez? Ele pegou áreas, por exemplo, só um exemplo, áreas de Brooklyn, o centro de Brooklyn, diz: faz quanto você quiser aqui. Hoje tem prédio de 80 andares no centro de Brooklyn. Eu, da minha casa, eu vejo Brooklyn, né? Eu estou em Manhattan, mas a minha vista é Brooklyn, Queens, até a vista do East River. Você vê torres de 80 andares, torres enormes. Estou falando de 80, talvez sejam 90 também, mas são muito altas mesmo. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele pegou a área que tem aquelas casas geminadas construídas no século XIX e preservou. Então, você, ao mesmo tempo, você criou uma oferta de construção muito grande. Essas torres grandes são de apartamentos, não são torres são torres de apartamentos, não são torres de escritórios. Há escritórios também, é claro, mas as torres de apartamentos são muito altas também. E, ao mesmo tempo, ele criou uma área, ele preservou o resto. Então, eu acho que essa questão do adensamento e preservação é muito importante. E você tem que escolher onde você adensa, né? No caso de Porto Alegre, você tem que pensar em adensar nas áreas que você sabe que estão bastante seguras. Eu não sei se elas existem, mas deve existir. E o segundo, numa área, em outras, é muito importante, ou você cria a estrutura de transporte que beneficia
essas áreas adensadas, ou você faz como num dos planos que tinha em São Paulo, que é permitir o adensamento, particularmente nas áreas perto de transporte coletivo. De uma certa maneira, foi isso que o Bloomberg fez. O centro de Brooklyn é muito bem conectado com o metrô, super bem conectado com o metrô, com todas as partes de Manhattan, de Queens, todo o resto de Nova York. Então, ele disse, olha, aqui você pode fazer o que você quiser. E as pessoas, em geral, se tem que trabalhar em outro lugar, andam e tem um metrô ali do lado para todas as direções possíveis. José Alexandre, conversa fantástica. Eu sei que o nosso tempo está chegando ao final. Teria ainda muitos assuntos para te perguntar e simplesmente ouvir a tua opinião a respeito. Mas queria te deixar aqui com tuas considerações finais e se tiver algum comentário interessante ou relevante que você acha que poderia acrescentar aí para o nosso tema. Olha, eu acho que você trabalha num tema crucial para o Brasil, que é o tema do sistema urbano. No Brasil, por muito tempo, a questão urbana ficou só na mão dos urbanistas, que são importantes, eles têm que participar. Mas eu acho que trazer essa interação entre os temas urbanos e os urbanistas e os economistas é um processo extremamente importante e que está ainda mais necessário nesse momento de grande incerteza climática. Eu queria te agradecer pelas perguntas, pela conversa. A conversa foi ótima, eu gostei muito. E dizer que, de minha parte, eu estou à disposição para outras no futuro. Obrigado mais uma vez e estou particularmente curioso para ouvir a evolução do estudo de vocês sobre as cidades da Amazônia. Espero que a gente consiga ficar em contato sobre isso. E, mais uma vez, obrigado. Valeu. Valeu, Mônica. Nesse episódio, conversamos com José Alexandre Schenkman. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoio. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.